Pronto. O assunto é este aí, ó. Tranquilo aí? Chegou a imagem, tranquilo, né? Uma pergunta aí. Já tem quanto tempo que vocês estudaram esse assunto lá na teoria, gente? Mais ou menos quanto tempo? Quanto, Lucas? Deve ter quase um mês já, não é mais, né? Eu até acho bom quando o assunto, quando tem uma defasagem grande entre a teoria e a prática sobre um determinado assunto, porque nesse caso fica como uma revisão do assunto, né? E tem funcionado porque tem muita gente que, na hora que está sendo visto na teoria, não pegou bem, às vezes fica sem coragem até para perguntar e acaba ficando com as dúvidas, e hoje é mais uma oportunidade de tirar a dúvida, né? Tá certo? Beleza. Estou vendo aqui os recados aqui. Estou falando devagarzinho porque eu estou vendo os recados aqui no chat. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, já que a abordagem é um pouco mais prática, mais simples, né? Como a gente já falou várias vezes, os circuitos aqui que a gente vê são circuitos mais simples. Mas a gente vê de uma forma assim, bem detalhada, e é uma boa oportunidade de vocês tirarem as dúvidas. O assunto de hoje, então, o circuito que a gente vai usar para abordar o assunto de hoje é este aí. É o de sempre, né? Vocês lembram como, já que passou mais de um mês, né, foi no terceiro trimestre, vocês lembram como, o que reza, o que estabelece o teorema da superposição? Desculpe, oh Deus, a cabeça hoje ainda não está boa, não. O que estabelece o teorema de Thevenin ou Thevenin? Eu vou lembrar vocês, é o seguinte, ele estabelece que qualquer sistema linear, visto entre dois pontos, pode ser substituído por uma resistência equivalente e uma tensão equivalente. Nada mais cômodo, né, gente? Pensa bem. Vocês têm um circuito mais elaborado, cheio de fontes de tensão, fontes de corrente, resistores ligados assim, assado. Em resumo, vocês têm uma situação, às vezes, bastante complexa, e vocês podem substituir aquilo simplesmente por uma resistência e uma fonte de tensão. É muito prático, né? É muito simples, né? E vocês vão observar na vida de vocês, vocês aplicam ele em todos os cantos, tanto na eletrônica analógica, no circuito elétrico, eletrônica de potência. Vocês lembram lá da curva característica e reta de carga? O que é que nós fizemos ali? Nós aplicamos o teorema de Thevenin. Nós pegamos um circuito e colocamos uma fonte em série com resistor e em série com componente e verificamos a reta de carga. Agora, aquela fonte e aquele resistor que eu coloquei em série, eu estava considerando que aquilo era um equivalente Thevenin de um circuito mais elaborado. Fica fácil a gente verificar o ponto de operação quando você aplica o teorema de Thevenin em um determinado circuito. Ele é muito prático. Agora, é bom que seja entendido da seguinte forma: considerando dois sistemas, veja bem, vou falar devagar aqui, porque é uma abordagem mais ampla do assunto. Considerando dois sistemas, um linear, obrigatoriamente, isto é, constituído por fontes de tensão e elementos lineares como resistores, e um outro sistema que pode ser linear ou não.
você aplica o teorema no sistema linear. Para ficar claro, suponha que você tem um sistema que tem componentes lineares e não lineares, e quer aplicar o teorema de Termes. Você vai aplicar o teorema na parte que é linear. Você vai chamar aquilo de sistema 1. A outra parte, que não é linear, você chama de sistema 2. Então, quando você for aplicar o teorema, você retira o sistema 2, desconsidera o sistema 2, que não é linear, que pode ser ou não linear, então você retira ele e aplica ao sistema linear. E calcula, ou substitui, melhor dizendo, esse sistema linear por uma resistência e uma fonte de tensão equivalentes. Depois você recoloca o sistema que não é linear no mesmo lugar e vê o resultado final. Certo? Então, ele tem que ser considerado dessa forma. O sistema ou a parte do circuito onde você vai aplicar o teorema tem que ser constituído por elementos lineares. Mas o sistema todo não precisa ser linear. Eu posso ter um sistema que tem resistores, transistores, diodos. Diodos e transistores não são dispositivos lineares, como já vimos. E aí você considera a aplicação só na parte linear e depois recoloca o que não é linear e calcula. Você ganha que fique uma coisa mais simples para você manusear, para você calcular. Daqui a pouco eu dou uma ideia melhor disso, do que eu estou falando, tá? Então, vamos começar o seguinte. Está aí um circuitinho, que é o nosso conhecido, né, que eu já falei várias vezes por que eu uso esse circuito, e vou considerar da mesma forma que tem dois sistemas aí embutidos. Por incrível que pareça, tem 3 componentes só e 2 fontes, e eu posso considerá-lo como 2 sistemas. Qual que é o primeiro sistema? É o R1 e o R2, são 2 resistores, portanto, linear. E o outro sistema é esse resistor aqui. Eu vou considerar como se esse resistor fosse o outro sistema. E esse resistor pode ser considerado, pode ser, como é um resistor, é um sistema linear, é um componente, é um conjunto, né? É um elemento que eu considero linear. No lugar desse resistor, pode ter outros componentes aqui, ó, diversos componentes lineares ou não lineares. No lugar de R1 e R2, devem ter ou podem ter outros componentes, só que eles devem ser lineares. Eu vou aplicar o teorema a eles. Para isso, eu retiro o segundo sistema, né, tiro ele do circuito e calculo o que aparece entre os pontos nos quais eu retirei ele. O teorema diz que eu posso colocar entre aqueles 2 pontos um resistor equivalente em série com a fonte equivalente, desde que o sistema seja linear. Depois eu recoloco o resistor de novo, ou o sistema 2 de novo, e continuo o processo de cálculo. Vai simplificar bastante. Tá? Então, nesse caso, eu tenho 2 sistemas lineares. É o R1 e R2 um sistema e o R3 o outro sistema. Então, o primeiro passo é tirar o R3, é desconsiderar o R3. Quando eu desconsidero o R3, o circuito fica dessa forma aqui. Ó. Veja que eu retirei o resistor R3. E eu quero saber o quê? Eu quero saber o que o R3 vai enxergar quando ele for recolocado lá, em termos de aplicação do teorema de Thevenin ou Thevenin. Então, qualquer elemento que eu retiro e calculo equivalente, na hora que eu recoloco, ele vai enxergar o que eu chamo de circuito equivalente, porque o circuito equivalente é o que tinha quando ele foi retirado, não é isso? É simples assim. E quando eu retiro o componente, o cálculo fica simples. Quando eu retiro o sistema 2, né, o cálculo fica extremamente simples. Né? Já era simples nesse caso, porque eu só tinha 3 resistores. Mas imagina que o circuito é muito mais elaborado, né? Eu vou aplicá-lo num ponto que simplifica o conjunto, de forma a ser fácil calcular. A gente pode aplicar o teorema de Thevenin diversas vezes ou em diversas partes do circuito, e cada parte do circuito que eu aplicar, eu simplifico, sempre substituindo aquela parte que estava ali, que geralmente é mais complicado, por um resistor e uma fonte.
e vou simplificando até chegar numa coisa extremamente básica, que é um resistor equivalente e uma fonte equivalente, aplicado a um elemento. Né? No caso aqui, não precisa fazer, obviamente, porque o circuito já é simples. Né? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é verificar o que esse resistor vai enxergar, ou o que estava sendo aplicado a ele, que é a mesma coisa. O que nós temos, então? Duas fontes em série com dois resistores, simples assim. Só tem uma malha aqui constituída por duas fontes. A tensão equivalente é a tensão entre os pontos que o resistor vai ser recolocado onde ele estava. E a resistência é o que ele vai enxergar. Nada mais óbvio do que isso, gente, porque, já falamos várias vezes, o efeito elétrico é produzido por uma fonte e limitado por uma resistência. Então, tudo é uma fonte. Sempre que se colocar um componente no circuito, ele vai enxergar uma fonte tentando produzir corrente e uma resistência tentando evitar ou limitar aquela corrente. Então, digamos assim, intuitivamente, né, essa lei elétrica já é o resultado do teorema de Thales. Então, vamos lá. Como que eu calculo, nesse caso extremamente simples aqui, a tensão que o resistor vai enxergar? Veja bem que eu coloquei nos diagramas aqui. Ó. Eu retirei o R3 e vou substituir o que ficou por um equivalente, que é constituído por uma tensão VTH chamada equivalente Thevenin e uma resistência equivalente Thevenin em série com ela. Mesmo? No caso aqui, o circuito ficou dessa forma aqui, ó, analiticamente falando. Né? Observe que eu tenho aqui, ó, olhando a malha, né, simplesinha, duas fontes em série subtrativa. Por que é subtrativa? Porque o negativo de uma está ligado no negativo da outra. Olha. Quando você tem negativo de uma fonte em série com a outra, ligado no negativo da outra, ou positivo com positivo, a gente chama de série subtrativa. Vocês, alunos que são mais novos ainda, que entraram um pouco atrasado, aproveitem essa oportunidade para ir fixando esses conceitos, que não tiveram oportunidade ainda de fazer. Então, veja bem, isso aqui é um circuito sério que tem duas fontes e tem os dois resistores, já que eu tirei aqui o R3. Então, temos duas fontes com negativo, eu sei que o negativo aqui é o fio preto, ligado no outro fio preto, negativo com negativo é série subtrativa. Quando você tem uma série subtrativa, a resultante é a tensão maior menos a tensão menor com a polaridade da maior. A maior aqui é uma fonte de 12 volts. Tá? Não vou pôr para simular agora, não. Então, tem uma fonte de 12 à esquerda e uma fonte de 5 à direita, conforme o circuito está mostrando aqui. Né? Então, a resultante das duas, ou visto entre esse ponto que eu pus a seta aqui, ó, e esse outro ponto, que são os extremos das duas fontes, vai ser 12 menos 5 com polaridade de 12. 12 menos 5, deixa eu ver, é 12 menos 5, quanto dá 12 menos 5? 7, né? Então, vai ter uma fonte equivalente entre esses dois terminais aqui, ó, que é igual a 12 menos 5. Olha a expressão aqui, ó. Tá certo? Não tem nada a ver com a tensão equivalente Thevenin. A tensão equivalente Thevenin é vista entre os pontos onde está o resistor. A tensão que eu estou me referindo é entre o ponto onde eu pus a seta, do lado esquerdo, e o lado direito aqui. Se eu colocar um voltímetro aqui, ele vai marcar 12 menos 5, com a polaridade positiva do lado esquerdo, porque prevalece a polaridade da fonte maior. Bem, então essa fonte de 12 menos 5 vai produzir uma corrente nos dois resistores, o de 560 e o de 270, que estão em série, portanto, vai produzir uma corrente aí. Essa corrente vai produzir uma queda de tensão aqui, ó, nesse resistor, e uma outra nesse resistor, que somada vai dar o 12 menos 5, 7 volts, tá certo? Mas como eu quero saber a tensão entre esses dois pontos, o que eu faço? Eu pego esse valor de tensão aqui, ó, e subtraio desse. Por que subtrai? Porque o sentido da corrente é esse que eu estou mostrando aqui. Ó. O que quer dizer que esse terminal do resistor aqui, ó,
da esquerda é positivo em relação ao da direita. O positivo aqui ligado no positivo da fonte significa que a resultante é o valor da fonte menos a tensão no resistor, porque está positivo com positivo. É a fonte menos o resistor. Então, eu tenho que calcular essa queda de tensão aqui e subtrair o valor dessa fonte, que é o que vai aparecer aqui, ó, esses dois pontos, que é a tensão equivalente térmica que eu estou querendo calcular. Não é isso? Simples assim, não é? Então, o que eu fiz aqui? Veja a expressão. Eu peguei os 7 volts, isto é o 12 menos 5, multipliquei pelo resistor, onde quero saber a tensão, não é a regra de divisão de tensão, você pega a tensão nos extremos, multiplica pelo resistor onde você quer saber a tensão ou a diferença de potencial e divide pela soma dos resistores, que no caso é R1 mais R2. Fazendo isso, deu 4,72 volts. Quer dizer, se eu coloco um voltímetro aqui, ele vai marcar esse valor, 4,72, com o positivo à esquerda e o negativo à direita. Dessa forma, o que vai aparecer entre essa bolinha aqui e essa outra bolinha aqui vai ser os 12 menos esse valor, isto é, 7,28. 12 volts. Por que 12? Porque 12 é o que existe entre esses terminais, né? Entre esses dois terminais aqui, desculpa. Eu pego os 12 e subtraio o que existe aqui, que é o 4,72, portanto, 7,28. Então, essa tensão que esse voltímetro vai marcar, que eu chamo de tensão equivalente térmica, por quê? Porque é a tensão nos pontos onde estava o resistor, tensão real, vai dar 7,28. Colocando para simular, vamos comprovar. Né? Deu 7,28. Então, essa é a tensão equivalente térmica. Toda vez que você tiver um circuito e quiser saber a tensão equivalente térmica, você calcula a tensão entre os pontos onde estava o componente que você retirou. Se você não quiser calcular, você pode retirar. Se você tiver o circuito disponível, você retira e põe o voltímetro lá. Você nem calcular. O valor que ele vai indicar para você é a tensão equivalente térmica naquele ponto. Não é a tensão real. A tensão real existe quando você recolocar o resistor, mas é equivalente que o componente vai enxergar quando ele for colocado lá. Portanto, você tem duas maneiras de fazer o cálculo, do jeito que está aí, por exemplo, ou mede direto, se for possível. Né? Continuando, vamos ao segundo passo, que é a determinação da resistência equivalente Thevenin, isto é, a resistência vista pelo componente R3 quando ele for recolocado lá. Só a parte resistiva que interessa agora, não interessa a questão da tensão. Então, o que eu fiz? Eu retirei as duas fontes de tensão, substituí, eu fiz uma ligação, uma conexão dos pontos onde elas estavam, coloquei um curto. Né? O que se costuma dizer no jargão é que eu matei as duas fontes. Na realidade, eu vou considerar as duas fontes apenas pelas suas resistências internas, que no caso de serem fontes ideais, é um curto-circuito. Mas num cálculo normal, onde você considera a resistência interna da fonte, que existe, sempre existe, no lugar do curto você coloca a resistência interna. Como eu disse, é um valor geralmente baixo. Tá certo? Então, o que no final resultou? Resultou que, vista entre esses dois pontos, eu tenho uma resistência em paralelo com outra, cara. Os dois lados das duas estão ligados aqui no mesmo ponto, e os outros dois lados delas duas estão ligados no outro ponto, cara. Então, elas estão em paralelo, né? Se você colocá-las desenhadas verticalmente, vocês vão ver, fica fácil, mais fácil de enxergar que elas estão em paralelo. E resistências em paralelo, você sabe, calculado por essa expressão aí. Ó. Quando são duas, né? São duas, você multiplica uma pela outra e divide pela soma. No caso aqui, vai dar 182. Isso que eu falei, né? Vai dar 182 ohms. Quer dizer, a resistência equivalente aqui, chamada de RTH, é 182,17 ohms. Que o ohmímetro aqui vai indicar se colocar para simular, tá lá.
ele arredondou, né? Então, essa é a resistência vista entre esses dois pontos, pelo resistor ou qualquer outra coisa que tinha lá, e eu retirei, ao recolocar, ele vai enxergar. Quer dizer, ele está sempre enxergando aquela situação, obviamente, né, gente? Tá certo? Agora, você precisa de calcular? Não precisa, você pode medir, né? Se você desligar as duas fontes e colocar aí os curtos do jeito aqui, você põe um ohmímetro lá e mede, dá o mesmo o valor, obviamente, não tem como ser diferente, né? Mais tarde um pouquinho, eu vou mostrar para vocês um método de medir essa resistência sem ter que retirar as fontes, porque às vezes retirar a fonte não é uma situação prática, assim, agradável, fácil de ser feita, né? Bem, então, fechando a questão, o que que eu tenho? Eu tenho um circuito equivalente, que é este aí, ó. É um resistor de 182,2 em série com a fonte equivalente, tá certo? Aí eu recoloco o resistor lá para ver o que que vai acontecer. O que que vai acontecer? Vai aparecer a tensão real e por ele vai circular a corrente real. Mesmo esse circuito aqui sendo um circuito equivalente. Quer dizer, não é mesmo sendo, né? É porque é um circuito equivalente. Porque se ele não for equivalente, a tensão que vai aparecer aqui e a corrente vai circular aqui não serão os mesmos do circuito original, que é esse circuito aqui, ó. Obviamente, porque ele não é equivalente, mas ele é. Nós calculamos, aplicamos essas regrinhas, né, esse passo a passo do teorema de Thevin, então ele é equivalente, não há dúvida de que ele é equivalente, né? Vamos simular para ver as duas situações. Olha aqui, ó. O que que eu estou medindo nos terminais do resistor? 6,16, que é a tensão real. Ela não é a tensão equivalente Thevin. Agora não é, por quê? Porque eu recoloquei o resistor e esse valor vai ser o valor que tem que dar lá no circuito original. Nesse circuito original aqui, ó. Esse voltinho ligado aqui vai marcar, ó. Vamos checar, olha lá, 6,2. Vamos voltar lá no outro, 6,16. Quer dizer, houve o arredondamento, né? Você pode considerar 6,2 em ambos os casos, tanto no primeiro. O primeiro é o circuito completo, é o circuito elaborado, né? Cheio de outros componentes, tal, que eu simplificadamente só coloquei três, que é a mesma coisa daqui, ó. Essa comprovação, essa coincidência de valores, é a comprovação do teorema de Thevin, né, que ele é válido. Vou só ver uma coisinha que está debaixo desse circuito, aqui, só para tirar a dúvida aqui. Não tem nada, não, desculpa. Esse aqui tinha um cálculo aqui, mas não tem, não. Deve ter debaixo dessa lâmpadazinha aqui. É isso. É o que eu fiz aqui, né, gente? Olha aqui. É só a comprovação, digamos assim, matemática, do que o instrumento já estava indicando lá. Eu peguei aqui, eu estou chamando de tensão VAB, pego, no caso aqui, a equivalente técnica, eu ajustei a fonte para 7,3, aqui, a tensão equivalente é 7,28, e eu estou usando 7,3 em função de que eu não consigo 7,28 nela. Bem, apliquei 7,3 aqui, coloquei aqui em série a resistência equivalente calculada, e vou calcular a tensão do resistor recolocado. Apliquei a regrinha de divisão de tensão, pego a fonte, multiplico pela resistência onde eu quero saber a tensão, que no caso é o K, e somo pelas duas. Então, dá um valor de tensão de 6,17. Arredondando aqui, ó, deu 6,16. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Está acompanhando o raciocínio? Vocês estão vendo que o teorema de Thevin, como os outros teoremas todos, são formas de simplificar malhas, né, circuitos mais elaborados. E ele é válido para tensões contínuas e tensões alternadas, não tem restrição. Claro que em tensões alternadas, você vai trabalhar com elementos reativos, a matemática que você usa é outra, você usa número complexo. Mas é o assunto lá do segundo ano.
que é que nós temos aqui? O que é que nós fizemos aqui? Ó? Antes eu tinha dito que quando você for aplicar o teorema de Thevin, você considera, assim, normalmente a gente considera assim, eu vou aplicar o teorema de Thevin em 2 pontos, né? O sistema é linear e tal, quer dizer, constituído por resistores e fontes de tensão total, né? Mas nem sempre, isso que eu quero mostrar para vocês, nem sempre. Eu vou aplicar o teorema aqui na situação onde não há só componentes lineares. Nós temos aqui um diodo, cara. O diodo é um componente não linear. Deixa eu dar uma tossida aqui, desculpa, tá? Ainda estou com restícios. Bem, aqui, ó. O que é linear aqui é a malha de fora. O ponto onde que eu vou aplicar o teorema não é linear, é um diodo. Podia ser um transistor, um tiristor, qualquer componente que existe. Eu posso retirá-lo, aplicar o teorema, só que eu vou aplicar o teorema numa outra parte, que é aquilo que eu chamei de sistema 1, essa parte tem que ser linear. Por que tem que ser linear? Porque tem que haver uma, uma relação constante entre, ou uma linearidade, né? Outra forma de dizer, entre a tensão e a corrente. Quer dizer, você tem uma tensão e uma corrente, e a corrente é função direta da tensão, ou vice-versa. Isso acontece em circuitos resistivos, né? Ou com componentes lineares. E, no fundo, eu posso generalizar e dizer que são componentes resistivos. Não acontece, por exemplo, como eu disse, num diodo, num transistor, num tiristor, num transistor de junção, no FET, no MOSFET, que eles não têm essa relação. De uma maneira geral, não tem. Existem pontos que você pode considerar lineares, mas aí são pontos, né? Como eu não tenho essa definição do ponto, eu generalizo e digo que não são componentes lineares. Então, aqui, ó, observe o que nós temos aqui. Eu vou aplicar o teorema de novo. No lugar do R3, eu ponho um diodo. Vocês verem que é válida a situação, né? O circuito, para simplificar, eu estou considerando o mesmo, que são 2 resistores, e as duas fontes são as mesmas, ligadas da mesma forma. É só para não ter que calcular de novo. Legal? O que temos aqui, então? Olha bem. Aqui embaixo, o resistor de 560, 270 e um diodinho aqui, ó. E vou aplicar o teorema, para ver se vai dar certo. Deixa eu dar um passozinho aqui para frente. Show. Esse programa, às vezes, ele exige um pouco de paciência aqui. Então tá, voltei ao meu circuito. Passo seguinte, aplicar o teorema. Nós já aplicamos o teorema entre os pontos A e B. Eu já sei qual que é o equivalente Thevenin, já sei qual que é o equivalente, quer dizer, eu sei qual que é o equivalente Thevenin de tensão, vocês lembram? 7,28, e o equivalente Thevenin de resistência 182,2, que são os mesmos componentes que eu pus aqui. Então, quando eu retiro o diodo e recoloco, a coisa funciona igual quando eu tirei o resistor e recoloquei. É isso? Deixa eu ver o que eu pus de baixo aqui. Nada. Às vezes eu fico na dúvida se eu coloquei alguma expressão matemática, né? Coloquei, foi aqui. Então tá aí, gente. O que nós temos aqui para a gente pensar? Eu tenho uma resistência equivalente, que é 182, e uma tensão equivalente de 7,3, tá? E no caso, é o valor que está ali, equivalente térmico, calculado deu 7,28. Agora, tem uma questão aí que já falamos várias vezes. Um diodo, ele, ele tem uma tensão entre os terminais dele que depende da corrente, obviamente, só que não de uma forma linear. Uma situação é que essa tensão ela não varia muito com a corrente, ela varia pouco. E, normalmente, a gente considera um valor típico, que é 0,7 volts. Em diodos de baixa potência, que é o caso, eu sei que é o caso pelo desenho dele, que está aqui, ó. É um diodo de baixa corrente. Esse diodo geralmente é para 1 ampere, 2, 5, 10 amperes. Para diodos de correntes mais altas,
dezenas, centenas de amperes, essa tensão pode subir um pouco, digamos, 0,8, 1 volt, às vezes até 3. Genericamente, quando eu não especifico a potência do diodo, isto é, as dimensões do diodo, eu uso 0,7. Em eletrônica, a gente usa o 0,7. Na realidade, a gente usa o 0,7 se o diodo for de silício, depende do material. O silício é o material usado na construção da maioria, quase 100% dos diodos. A grande maioria. Vou falar 100, quase 100%, porque eu não sei exatamente o percentual, mas eu posso garantir que a grande maioria dos diodos que existem são feitos com silício. Existe um outro semicondutor muitíssimo pouco usado, chama de germânio. O germânio tem uma queda de tensão bem menor que o silício, geralmente 0,2, 0,3 volts, às vezes menos. Como eu não sei qual que é esse diodo, e genericamente quase sempre é silício, eu vou considerar que o diodo que tem aqui é silício. Quando não se fala nada, o diodo é de silício, tá? E quando não se fala nada, você considera uma queda de tensão dele de 0,7 volts, porque é uma característica dos diodos de silício. Tá legal? Dessa forma, eu posso calcular aqui, ó, eu tenho o equivalente térmico, quer dizer, uma fonte de 7,28, né, aplicada a um resistor mais a um diodo. Observa o circuito aqui, ó. Isso aqui é só um medidor, né, de corrente, portanto, é um curto-circuito, e nos terminais de diodo eu pus um voltímetro. Na realidade, eu estou medindo a corrente que passa pelo diodo e a tensão nos terminais do diodo, só isso. Beleza? E ele está ligado no circuito equivalente. Aquele circuito equivalente que nós estamos brincando com ele desde o início. Bem, é fácil de calcular a corrente que vai passar. Eu pego a tensão da fonte, subtraio a tensão ou queda de tensão no diodo e divido pela resistência do circuito, que no caso é o RTH. Aí ficou VTH menos o 0,7 dividido pelo RTH 182. Então, vai circular uma corrente naquele circuito de 36,1 miliampere. Vamos simular? Está aqui, ó. 36, não dá para medir na outra escala para ver a que tem na casa decimal, porque a próxima escala aqui é 20, ela é um pouquinho maior, então tem que ser assim mesmo. Então, é 36, alguma coisa, que ele arredondou para 36. E a queda de tensão, ó, 0,68, perfeitamente dentro do que a gente considera quando a gente usa o 0,7, né? Qual que é a diferença entre 0,7 e 0,68? Né? Desprezivelmente. 0,7 é o valor típico, 0,68 é o que deu nesse circuito. É o valor que foi medido nesse circuito, então está tudo dentro de faixas perfeitamente aceitáveis, né? Como diferenças mínimas. Tá certo? Veja bem, eu apliquei o teorema em uma situação que o componente não é linear. E deu certo, cara. E dá certo sempre. Por quê? Porque a necessidade a necessidade de ser linear é onde eu apliquei o teorema. Não tinha diodo no circuito no qual eu apliquei o teorema. Não tinha transistor no circuito no qual eu apliquei o teorema. Só tinha fontes e resistores, né? Quando eu retiro um componente, aquele componente ele pode ser linear ou não, entendeu? Se eu tenho um circuito e tenho um componente não linear lá, eu não posso aplicar no na parte que tem o componente não linear. Por isso que a gente costuma dizer que existem, quando eu aplico o teorema de Thevenin, dois sistemas. Um é o linear, onde eu aplico o teorema, e o outro é o linear, é onde eu não posso aplicar. Aliás, o outro, eu vou explicar melhor, isso aqui que eu acho que eu dei uma escorregada aqui. Vou voltar lá do começo da frase. Quando eu for aplicar o teorema de Thevenin, eu considero dois sistemas. Um é aquele no qual eu aplico o teorema. Isto é, eu substituo toda aquela parafernália de componentes por um equivalente. Aquele conjunto tem que ser linear. Agora, tem uma outra parte que pode ser linear ou não, porque eu vou retirar e não vou aplicar o teorema ali. Eu vou recolocá-lo no circuito depois, mas eu vou colocar no circuito que eu sei que é equivalente, entendeu? Então, quando eu tiver componentes não linear, não aplique
o teorema na parte que tem componentes não lineares. Agora, se só tem componentes lineares, aí eu posso aplicar diferentemente. Aí eu vou escolher o ponto que eu quero, que for mais adequado, às vezes até o que for necessário. Às vezes eu quero calcular a tensão nos terminais de um determinado resistor, aí eu vou aplicar o teorema ali. Continuando, então, mais umas particularidades da aplicação. O que nós temos aqui, gente? Ó? O que vocês estão vendo aqui? O circuito ele é constituído agora, no lugar do resistor R1, eu coloquei um potenciômetro. Qual que é o objetivo meu aqui agora? É mostrar um macete para vocês. Às vezes você está no laboratório e não quer calcular, você só quer medir. É muito comum em laboratório, você não gosta muito de ficar fazendo cálculo, você quer fazer medida. Vocês têm os aparelhos disponíveis para fazer medida, né? E eu quero aplicar o teorema de Thales sem fazer conta, digamos. Eu vou fazendo pouca conta. Tá? Eu disse para vocês que quando vocês quiserem saber qual que é a tensão térmica num terminal, entre dois terminais, eu tiro o componente ali, põe um voltímetro ali e medir. Fácil. E a resistência, como é que eu faço? Bem, eu posso tirar as fontes, pôr um curto-circuito no lugar e medir a resistência, mas isso aí dá trabalho. Medir a tensão equivalente é fácil, é só tirar o componente e pôr o voltímetro lá. Medir a resistência equivalente é mais trabalho. Então, esse macete aqui, ó, é para medir a resistência, sem calcular, mas sabendo qual que é a tensão equivalente térmica que está ali, porque eu já pus um voltímetro lá e medi sem o elemento resistivo que estava lá, ou qualquer outro componente que estava lá que eu tirei. Então, vejamos bem, veja esse circuito aqui. Ó. Ele é a mesma coisa deste aqui. Ó. Por que que é? Porque esse RTH e o VTH e o RTH estão substituindo o circuito de componentes não lineares, e o potenciômetro está lá entre os pontos A e B. Cara. Agora, analisando esse circuito, veja como a coisa fica fácil. Eu sei a tensão térmica. Né? Eu quero saber qual que é a resistência térmica, e tem um potenciômetro. Qual que seria, a pergunta é a seguinte, qual é o valor do potenciômetro? É, deixa eu fazer a pergunta melhor aqui. Ó. Se eu ficar ajustando o potenciômetro, digamos que eu vou partir do começo aqui, se eu estiver ajustando o valor do potenciômetro, se esse potenciômetro for infinito, a tensão que vai aparecer aqui é o VTH. Se eu for reduzir nele gradativamente, vai chegar a um valor, né, de tensão que é metade dessa tensão aqui, ó, concorda? E vai ser até menor se for o caso. Então, digamos que eu vou reduzindo, reduzindo e paro na hora que a tensão aqui foi igual a metade daquele valor que tinha, que é o 7,28, que já calculei, mas que eu poderia ter medido se eu tirasse o potenciômetro e colocasse o voltímetro lá. Bem, 7,28 dividido por 2 dá quanto? 3,60 mais ou menos, é isso? Bem, quando chegar naquele valor, qual que é a conclusão que eu chego com relação ao valor do potenciômetro e o valor do RTH? É fácil e direto, concorda? Ajudando vocês a responder o que vocês já viram. É o seguinte, quando o potenciômetro, ao ser ajustado, faz com que apareça nos seus terminais a metade da tensão, significa que a outra metade está nesse resistor, porque só tem dois resistores em série, não é isso? Metade aqui e a metade aqui. Então, quando eu ajusto o potenciômetro até que a tensão sobre ele fique igual a metade do VTH, significa que o potenciômetro está com o valor de RTH. Óbvio, né? Não é isso? É uma maneira que a gente usa em laboratório, por quê? Porque em laboratório a gente tem resistores variáveis graduados. Por exemplo, aquela década resistiva que nós já mostramos para vocês no passado. O que é uma década resistiva? É um resistor variável. Varia de zero a valores elevadíssimos. Tem década de 100 mega-ohms, por exemplo. E a variação é por década, por estágios, por etapas, né? Aí eu vou ajustando os valores
E sempre sabendo o valor que eu estou ajustando, porque está graduado, está indicado. Aí eu vou ajustando, ajustando, ajustando e medindo a tensão sobre ela. Quando chegar à metade do valor VTH, eu paro e leio lá o valor, aquele valor é o RTH, sem cálculo nenhum, qualquer que seja o circuito, tá, gente? Não precisa ser o circuito somente com esses dois componentes, não. Pode ser um circuito cheio de componentes, de fontes, etc. Eu uso dois passos. Eu abro o circuito, meço a tensão, deu X. Coloco um potenciômetro lá e vou ajustando até a tensão for igual à metade. Quando ela for a metade, o valor do potenciômetro é o RTH. Aí já tem o equivalente sem cálculo nenhum. Entendeu? Ficou claro? Vamos fazer o teste? Está aqui o mesmo circuito, cara. Mudei o circuito, que tem aquele 7,28 e o 182 aqui. Daí vou pôr ele para funcionar. Observe que eu coloquei aqui o potenciômetro no lugar do resistor e deu uma tensão lá. Daria, obviamente, a tensão. Por quê? Porque eu liguei um resistor, um outro resistor aqui, diferente desse, que é o potenciômetro. Pode ser o mesmo, não importa. Só que o valor depende dele, que não tem nada a ver com nada. Não é isso? Aí eu vou lá no potenciômetro, eu ajusto o valor dele. Observe que esse potenciômetro aqui é um potenciômetro de 1K. Por que eu pus 1K? Porque eu não vou pôr um resistor, um potenciômetro de valor infinito aqui e vou gastar a aula toda para ajustar o valor, né? Eu já mais ou menos já calculei e escolhi um valor tranquilo, tá? Ajeitado para mim. No laboratório vocês têm que raciocinar um pouquinho. Aí eu vou ajustando, observe que à medida que eu vou reduzindo, a tensão está reduzindo. Quando ela chegar na metade do valor da tensão, que eu já vou ajustar aqui para ficar exatamente, porque eu não sou bobo, vai dar o RTH. Olha aqui, 3,64 é a metade do VTH, certo? Que é 7,28. Lembra? Nós calculamos, deu 7,22. A metade deu isso aí. Ó. Então, eu fui ajustando o potenciômetro, ajustando, ajustando. Quando chegou nesse valor, eu parei e vou ler lá o valor do potenciômetro. Qual que é o valor? 18,2% de 1K, de 1.782 ohms, que é o valor do RTH que nós já calculamos. Então, eu vou estar aqui, eu estou aqui naquele momento com 182 aqui e 182 aqui. Aí fica a metade da tensão em cada lugar. Isso é chamado método do potenciômetro. É um artifício que a gente utiliza no laboratório para calcular a tensão, aliás, a resistência equivalente, sem ter que fazer nada, nada, não sei, tirar um resistor e pôr um potenciômetro no lugar. Muitas vezes é adequado, às vezes o cálculo é cheio de coisa, muito complicado, você não quer gastar tempo com aquilo, aí você simplesmente abre o circuito, põe lá, ajusta, mediu, beleza. Você nem quer saber o que tem lá. Você tem lá o equivalente de 182,2, uma resistência, uma tensão equivalente de 7,28. Você não precisa saber mais nada do que isso. Tá certo? Ficou claro, meninos? Como a luz do dia. Mais um macete aqui, que é esse aqui, ó. Esse também é outro macete, tá, gente? Para calcular também a resistência equivalente Thevenin, tendo também a tensão equivalente Thevenin. A tensão equivalente Thevenin não é complicada de medir, é só abrir o circuito e pôr o voltímetro lá. A resistência tem que mexer com fonte de tensão e outras coisas. Esse aqui é chamado método de curto-circuito. Eu coloco um curto-circuito onde eu quero aplicar o teorema. Né? O que acontece quando eu coloco um curto-circuito? O circuito fica assim, cara. Simples, direta. Deixa eu ver o que esse rapazinho está querendo mostrar para mim. Está aqui, ó. Quando você tem um curto-circuito, você sabe que a corrente do curto-circuito é a corrente que vai passar se você colocar o curto na malha do equivalente térmico. É simples e direto aqui, ó. Se eu quero saber essa corrente, eu pego o RTH, aliás, o VTH, pego o VTH e divido pela RTH da corrente
de curto-circuito, não é isso que se faz? Bem, então, voltando ao caso anterior, ao circuito anterior aqui, ó. Vou calcular a corrente nesse circuitinho que está aí. Deixa a lâmpada aí, está enchendo o saco. Está aí. Vou calcular a corrente no circuito real. Como é que eu faço? Se tem um curto aqui, ó, o curto-circuito, eu gosto de brincar com vocês, é o seguinte, é o melhor isolante que existe, né? Tem gente que fala que o melhor isolante é o circuito aberto, mas depende do contexto. Nesse contexto não é não, cara. Esse circuito, esse curto-circuito, ele isolou esse lado do circuito do outro. O que acontece de um lado tem nada a ver e nem interfere com o que acontece do outro, não é isso? Então está isolando. Mas isso é só uma brincadeira. Como é que eu calculo essa corrente aqui? Ela é constituída por duas componentes, né? Teorema da superposição aqui, ó. Essa componente que eu vou chamar de ISC, SC de short circuit. Então seria ISC1 e a outra componente que eu chamo de ISC2. Simples e fáceis de serem calculadas, por quê? Porque a primeira componente eu pego 12 e divido por 560. Está aqui, ó. A segunda eu pego 5 e divido por 270. Está aqui também, ó. Uma está aqui e a outra está aqui. O ISC é a soma das duas. Somei as duas aqui, ó. 21,43 a primeira, 18,52 a segunda, deu 39 e alguma coisa. Então, eu sei que essa corrente aqui ó, é 39,95. Eu posso medir facilmente aqui, ó, só para simular. 39,7 por questões de arredondamento, tá? Beleza? Então, tá dando essa corrente aí, ó. Por que que eu sei? Porque eu coloquei um amperímetro aqui, ó. Com resistor aqui, já não posso dizer que é a mesma coisa. Se bem que posso, por quê? Porque a resistência do amperímetro é extremamente menor que a do resistor, vai dar a mesma coisa. Então, é uma corrente que chama de corrente curto-circuito, por quê? Porque o amperímetro que eu coloquei aqui, ele tem resistência nula. Tá? Como se eu colocasse um curto-circuito aqui e medisse a corrente, que vai dar o mesmo valor calculado. Bem, nós vimos ali, quando eu tirei esse elemento daqui, ó, vou voltar a tirar, aqui, ó, que a corrente de curto-circuito, quando eu considero o equivalente Thevenin, é o VTH sobre o RTH. Aplicando isso aqui, ó, eu sei que o RTH, lei de Ohm, é o VTH sobre a corrente de curto-circuito. Só invertir as posições lá na formulazinha. Eu sei que a tensão equivalente é 7,28, que nesse caso eu calculei a corrente de curto-circuito, que deu 39,95, é só dividir um pelo outro, dá o quê? 182,23, que é o que já tínhamos calculado antes como resistência equivalente Thevenin. Tá certo? Bem, gente, então é isso aí. A aula de hoje foi só para relembrar esses conceitos para vocês e ter alguma prática com relação a isso, né? Utilizar algum instrumento para medir. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer uma pergunta? Então é isso aí que eu tinha para falar com vocês hoje, tá, gente? Veja bem, a aula de hoje foi algumas práticas, legal? Sobre o teorema de Thevenin e também relembrar, né? O que vocês já aprenderam lá com o Edmar. Voltando aqui, vou parar a gravação.